Prazer é todo nosso. Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Já para a gente começar. A gente está vendo uma mudança muito grande no modo em que os outros regimes aí são chamados, né? Os regimes que antes eram chamados, inclusive, de ditatoriais. Então, como é que você vê essa guerra na Ucrânia afetando o relacionamento de países com regimes que antes eram chamados de ditatoriais e agora eles meio que estão mudando o vocabulário ali para não causar mais uma guerra? Olha, essa questão da política e do tratamento dos regimes, ela sempre foi muito, né? Nós temos os Estados Unidos mesmo tendo relações muito fortes com países que também vão se encaixar dentro dessas características que eles atribuem para alguns países como ditatoriais, e aí a gente pode citar, inclusive, a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio que estão longe de serem uma democracia como nós preconizamos e tanto desejamos. Então, essa pontuação ou nas relações internacionais, a gente pode interpretar essa forma de lidar com outros sistemas políticos, outros regimes, muito mais seletivo e movida por interesses econômicos. Quando há interesses econômicos e interesses de poder com determinado país, se deixa de lado, inclusive, questões como direitos humanos, instituições democráticas fortes, porque o que está em jogo ali são os interesses domésticos de cada país nas suas priores, e é isso que no final acaba contando. Carolina, a gente trouxe aqui no início da programação, né, uma notícia sobre os recordes aí, inclusive, de receita que a Rússia tem batido nesse mês de maio, aliás, com a questão do aumento da demanda, né, da commodity, do petróleo e também pelas vendas mesmo, da procura do petróleo em relação a alguns países, Alemanha, Itália, enfim, alguns países que são totalmente dependentes dessa questão energética. E mesmo com todas as sanções que a gente tem visto, né, o mundo inteiro se mobilizar relacionado a isso, a Rússia ainda conseguindo sair com essa característica até de recordes na receita, ou seja, é meio que a gente dizer que tudo que foi feito até agora de nada adiantou, tantas sanções assim, que não prejudicam somente o sancionado, quem sanciona também tem lá, né, os seus danos. Mas como que você vê o mundo inteiro se move para sancionar a Rússia e a Rússia agora vem com a receita recorde que, se você pegar o valor somado nesse recorde agora nessa receita de maio, não é nem o valor que já gastaram até agora na guerra. Do que tem adiantado então as sanções relacionadas à Rússia, na sua opinião? Olha, as sanções elas têm tido um impacto grande na economia russa, né, embora a gente tenha alguns números de vendas de commodities, inclusive a balança comercial tem sido superavitária justamente porque há um corte das exportações de outros países para a Rússia. Então, consequentemente, uma queda nas importações vai favorecer uma balança comercial superavitária. Nós temos projeções do Fundo Monetário Internacional de uma queda do PIB da economia russa entre 10% e 15% para esse ano, a depender da duração ainda dessa guerra, que muitos analistas já estão indicando que deve entrar, inclusive, em 2023. Então, assim, não é que a Rússia está se beneficiando do conflito e sendo isenta dos custos econômicos que ele traz. Como a Rússia é uma economia fundamentalmente baseada no commodities, e commodities são tanto em alguns produtos estratégicos agrícolas, quanto, sobretudo, na questão de energia, há uma demanda muito grande de outras economias mundiais, e o que facilita para a Rússia, inclusive, escoar parte desses commodities para outros mercados que não embarcaram na lógica das sanções da mesma forma que algumas economias europeias e que a economia estadunidense, né? Então, isso acaba gerando uma oportunidade de mercado, e aí a gente pode pontuar, inclusive, acordos fortes que a Rússia já vinha estabelecendo antes com a China, de fornecer energia para a China pelos próximos 30 anos, mas também, a partir da guerra, uma aproximação também do mercado indiano, que é um mercado muito em termos de energia e que, portanto, está muito interessado em comprar esses commodities da Rússia. Perfeito. Agora eu queria falar um pouco sobre o aumento dos preços na Europa no geral, né? Não apenas em detrimento da guerra, mas também no aumento do custo de vida. Como é que isso tem impactado no consumidor europeu, na sua visão, Carolina?
Olha, isso tem impactado muito negativamente, né? Assim como os Estados Unidos, vocês estavam mencionando anteriormente sobre a inflação, nos Estados Unidos aumento dos preços, né? Nós tivemos na sexta-feira o anúncio da inflação nos últimos 12 meses, de 8,6% nos Estados Unidos, e a gente tem na Europa números muito similares, né? E isso, consequentemente, sobra para um mercado consumidor, onde, ao contrário de aqui no Brasil, onde nós estamos um pouco mais familiarizados com a inflação, uma inflação aí em mais de 7,5%, 8%, é muito fora do comum. O próprio Reino Unido, por exemplo, há 30 anos não tinha uma inflação tão alta, e assim como nós podemos fazer um paralelo com o Brasil, essa inflação ela vem em pontos estratégicos e nevrálgicos da economia. No caso da energia, foi um aumento de mais de 44%. Isso tem impactado muito negativamente o poder aquisitivo do consumidor e acentuado uma desigualdade onde as classes mais baixas estão tendo muita dificuldade de pagar suas contas e de ter alguma reserva sobrando para investimentos e para poder fazer aquisições de mais médio e longo prazo. Então, mesmo que sanada essa inflação, esses efeitos dela ainda vão durar. Isso ainda se acumula a um cenário pós-pandêmico, onde a expectativa era que agora a gente pudesse respirar e reconstruir ou trabalhar para um crescimento novamente da economia, coisa que ficou adiada para o fim da guerra. Perfeito. Agora,